Amém, meus irmãos? As criancinhas podem ir lá, os professores, e nós aqui vamos seguir na nossa exposição da carta aos Efésios. Então você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós leremos do versículo 8 até o versículo 14. Eu vou combinar com o irmão dele depois. E quem falar memorizada a exposição assim de cabeça, eu dou um grau, né? Vou marcar tudo. Eu aviso antes. Quem falar todo de cabeça, aí ganha. Falar tudo de uma vez. Não é só um não, vários. Mas vamos lá, Efésios capítulo 5. Vamos fazer a leitura do versículo 8 ao versículo 14. Vamos ficar de pé, fazemos a leitura pública da palavra de Deus. Vocês vão passar aí um bom tempo sentados. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus em pé. Efésios capítulo 5, do 8 ao 14. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torto. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta do que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado pela oportunidade, Deus, de lermos a tua santa e preciosa palavra. Nesse momento, ó Pai, nós queremos orar agradecendo pela leitura pública. Nesse momento nós queremos abrir os nossos corações e dedicarmos a nossa atenção ao Senhor, para aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da tua santa e preciosa palavra. Tira tudo aquilo que cativa a nossa atenção do nosso meio agora, e que nós possamos realmente, ó Pai, estarmos atentos para ouvir a voz do nosso Deus, trabalhando na vida de cada um dos meus irmãos, e que nós possamos sair daqui tendo ouvido a voz do Senhor para a minha vida e para a vida de cada um desses irmãos aqui. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, e pedimos essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos, nesse momento, escutar aqui a pregação, a exposição dos versículos 8 até os versículos 14 de Efésios capítulo 5. Lembrando, vamos que rapidamente a gente tem sempre seguido essa sequência, essa dinâmica de se lembrar duas coisas muito óbvias. Eu quero que no final da exposição de Efésios, quando nós terminarmos Efésios, se alguém fizer uma pergunta para você sobre Efésios, que você possa dizer isso de forma muito clara, muito óbvia, e dizer: os capítulos 1 a 3, Paulo fala da plenitude da nova vida em Cristo que é recebida. E do capítulo 4 a 6, a plenitude dessa nova vida em Cristo, ela deve ser vivida. Essas duas divisões básicas aqui de Efésios, eu quero que esteja na cabeça de vocês, muito clara, muito óbvia. Assim como você, quando alguém pergunta a data do seu nascimento, você não pensa em dizer, você só diz, porque você sabe. E se alguém perguntar sobre Efésios, você diga isso. Do 1 ao 3, Paulo vai falar acerca da plenitude da nova vida em Cristo que foi recebida, que pertence a todo aquele que crê. E no capítulo 4 a 6, Paulo vai falar que essa plenitude dessa nova vida, ela tem que ser vivida, ela tem que ser real na vida do crente. E aí no capítulo 4, Paulo começou dizendo com a ordem, para andar de modo digno. E aí ele vai, no capítulo 4, desenvolver essa ideia. E agora no capítulo 5, a exortação do capítulo 5 é nos dizer que a partir do que o crente recebeu, a partir de tudo aquilo que o crente tem em Cristo Jesus, tudo aquilo que ele recebeu em Cristo, que ele deve ser um imitador de Deus. É isso que ele vai dizer já no versículo 1, desenvolver, dar essa ordem inicial, e a partir disso ele vai dar vários aspectos
de como ser um imitador de Cristo no capítulo 5. No versículo 1 ao 7, nós vimos no domingo passado, nós devemos ser um imitador de Cristo no amor, né? No versículos 1 a 7, a gente tratou no domingo passado. E agora, os versículos 8 a 14, que foram os versículos que nós lemos hoje, ele vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo na integridade, na luz, na pureza. E como ele fala muito de luz, aqui nós temos que entender algumas coisas. Eu compartilhei no slide. Nas Escrituras, o uso figurado de luz tem dois aspectos. Intelectualmente, ele simboliza, ele representa a verdade, a realidade. Ao passo que, moralmente, ele vai representar a santidade. Portanto, viver na luz, como ele diz aqui, né? Andai como os filhos na luz. Viver na luz significa andar de forma íntegra, andar de forma verdadeira, andar de forma pura, andar na santidade. Então essa é a ideia de figura, essa é a ideia da figura que Paulo traz nesses versículos acerca de andar na luz. A figura das trevas tem os mesmos dois aspectos. Intelectualmente ela representa a ignorância, o não conhecer as coisas, a falsidade, enquanto moralmente vai conotar o mal, certo? Então ele traz essas figuras de luz e trevas, e junto com essas duas figuras ele traz esses dois aspectos: integridade, verdade, santidade. E aí, no aspecto de trevas, que ele vai tratar depois, ele vai dizer que ele vai trazer essa figura que vai representar a ignorância, falsidade e coisas desse tipo. O aspecto intelectual de ambas essas figuras pertence ao que uma pessoa sabe e entende. O aspecto intelectual disso. E o aspecto moral se refere a como a pessoa é, como a pessoa pensa e como a pessoa age. Então, esses dois aspectos, intelectual e o aspecto moral, são afetados através dessa exortação inicial, dizendo: andai como os filhos da luz, andar de forma íntegra. Nós devemos ser o imitador de Deus, nós devemos imitar a Deus, nós devemos imitar a Cristo. Portanto, por sermos imitadores de Deus, por sermos imitadores de Cristo, nós devemos refletir essa luz de Cristo. Ele é luz. O salmista vai dizer que ela é luz, João diz que vai dizer que ele é luz para as nações. Vários outros versículos da Bíblia vão falar que Jesus é a luz do mundo. Então, nós, como imitadores de Deus, nós devemos também refletir essa mesma luz de Deus. É por isso que o tema da mensagem de hoje, como foi compartilhado, né, nos nossos grupos, é imitador de Cristo na integridade. E eu gosto de pensar, vida cristã, esse assunto de integridade, eu gosto de pensar da vida cristã como uma árvore, né? A sua vida cristã é como uma árvore. Na parte superior da árvore, ela está cheia de frutos maduros e saudáveis. Mas na parte inferior da árvore, há os galhos secos e murchos, com os frutos murchos e podres. Então, esses galhos superiores, que estão ali cheios de flores lindas, de folhas e de frutos saudáveis, eles vão representar as nossas decisões. As nossas decisões que têm que ser preservadas. Essas coisas boas, esses galhos que estão dando frutos, eles devem ser preservados, eles devem ser podados, eles devem ser trabalhados, para que eles possam dar mais frutos. E tudo isso, essas áreas de nossas vidas em que dão frutos, são aspectos óbvios da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E por isso nós devemos preservar esses frutos. Já os galhos secos e murchos, na parte inferior da árvore, os frutos podres, vão representar aquelas ações, aquelas decisões que nós devemos abandonar. Aquelas coisas na nossa caminhada cristã que nós sabemos que temos que deixar, mas que é tão difícil nós abandonarmos. E essas coisas, esses galhos murchos, secos, são justamente as coisas que nós devemos
cortar, que nós devemos abandonar. A mensagem é que devemos aprender a reconhecer o que deve ser mantido em nossas vidas, enquanto abandonamos aquilo que não nos serve mais. Portanto, assim como uma árvore, as pessoas vão podar os galhos mortos para que elas possam produzir mais frutos bons, na nossa vida cristã também, nós devemos podar os galhos mortos, nós devemos cortar os galhos secos para que nós possamos crescer mais saudáveis. Nós temos que abandonar aquelas coisas que devem ser abandonadas para que nós possamos crescer de forma saudável. E é por isso que Paulo quer apresentar a esses irmãos que integridade é algo inerente à identidade do cristão. E que integridade necessita de duas atitudes básicas, que ele vai desenvolver aqui nos versículos 8 até o versículo 14. Perseverar em fazer o que deve ser feito e deixar de fazer o que não deve ser feito. Portanto, integridade, entenda isso, integridade na vida cristã envolve essas duas atitudes. Nos versículos 8 a 10, Paulo apresenta isso. Paulo apresenta aquilo que nós devemos preservar, aquilo que nós devemos perseverar, aquilo que nós devemos trabalhar, que já é feito em nossas vidas e que nós devemos fazer mais. E aí nos versículos 11 a 13, ele vai apresentar o que deve deixar de ser feito. Aquilo que não deve ser feito, mas que nós fazemos. E ele diz, olha, integridade é você também abandonar essas coisas que não devem ser feitas. E aí ele faz um fechamento dessa lição sobre integridade com o versículo 14. E aí nós vamos ver isso aqui na exposição. Portanto, como eu disse, no versículos 8 a 10, é o que nós vamos ver aqui. Versículos 8 a 10, Paulo vai nos mostrar no que devemos perseverar. O que é que nós devemos manter, o que é que já é feito em nossas vidas e que nós devemos nos dedicar mais ainda. Efésios capítulo 5, do 8 até o 10. Aí no versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo vai dar essa ordem. No versículo 8 está a ordem de perseverar, a ordem de preservar aquilo que está sendo feito. Paulo contrasta a mudança espiritual usando um linguajar surpreendente aqui. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Por que esse linguajar é surpreendente? Porque aqui Paulo não diz que esses irmãos estavam nas trevas. Paulo não diz que esses irmãos eram das trevas. Paulo diz, no outro tempo erais trevas. No outro tempo vocês eram a personificação das trevas. E agora vocês são luz. Agora que vocês são unidos a Cristo, vocês agora são a personificação da luz. Cristo é luz e os efésios, por estar em Cristo, eles estão a própria personificação dessa luz. Portanto, aqui no versículo 8, Paulo, ao usar esse linguajar surpreendente, dizendo que esses irmãos eram a personificação das trevas, mas agora eles são a personificação da luz, a exortação aqui é que os filhos da luz expressem a sua verdadeira natureza e que vivam de acordo com a sua própria natureza. Olha, vocês eram trevas e vocês agiam de acordo com o que vocês eram. Agora vocês são luz e andem agora de acordo com o que vocês são. Andem na luz. Ele diz, no versículo 8, sois luz do Senhor. No versículo 8 nos diz duas coisas importantes esse versículo. O tempo presente indica a nossa nova condição espiritual em contraste com o que éramos antes de confiar em Cristo Jesus. Primeiro ele já começa a dizer aqui no versículo 8, esse é algo muito interessante. Olha, antes de Cristo a sua vida era marcada por escuridão. Você não era uma vítima de Satanás, você era a própria personificação dele, do mal. Porque a sua vida era caracterizada por isso. Ele não diz que vocês estavam em trevas, vocês não eram das trevas, não, ele diz que vocês eram trevas. E agora, vai dizer, isso era a sua condição anterior, mas agora vocês são luz.
Porque nós agora compartilhamos essa própria natureza de Cristo, nós compartilhamos a sua luz. Diz, olha, essa condição passou. Sua vida não é mais caracterizada por trevas. Sua vida não é mais caracterizada por escuridão. Sua vida agora tem que ser mais caracterizada por luz, por integridade, por pureza. Porque é isso que você é. Essa é a sua essência. Você é luz. Porque você agora compartilha você compartilha essa natureza da luz de Cristo. Paulo aqui contrasta, certo? A vida de cada crente como era antes da salvação, com o que Deus quer que seja depois da salvação. E ao ele fazer esse contraste, ele vai dizer o óbvio. Diz, olha, uma pessoa que foi salva do pecado, uma pessoa que era treva e foi transformada agora em luz, ela deve viver de forma coerente. A vida dela tem que ser uma vida de integridade. Ela tem que viver como uma pessoa que foi purificada, como uma pessoa que foi transformada por luz, em luz. Então ele faz esse contraste dizendo, olha, quem você era e agora quem você é. As suas decisões hoje não podem ser as mesmas decisões que antes de Cristo Jesus. Algo tem que estar diferente. O tempo presente do imperativo, né, uma ordem, né, andai como filhos da luz, o tempo presente desse imperativo indica que eles deveriam continuar vivendo essa nova vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com os pecados os assediando, mesmo uma aparência, quando houvesse uma aparência uma aparente irrelevância, mesmo quando a caminhada cristã está difícil, mesmo quando na caminhada cristã você não sabe o que fazer, mas a ordem é: persevere, não pare, continue. Está difícil, mas continue, andem como filhos na luz. Você deve manter isso. Não é porque as coisas não aparentam ser benéficas para você. Não é porque você vive fazendo o que a Bíblia diz em algumas áreas e as coisas não melhoram. Não é porque você procura ser uma pessoa íntegra e a situação não melhora. E às vezes você tenta desistir, o inimigo, o pecado vem dentro de você e diz: não vale a pena, deixe de fazer isso, não compensa. Mas a mensagem é: continue, mesmo quando houver nenhuma recompensa, mesmo quando a situação não melhorar, mesmo quando houver nenhuma expectativa de melhora, andem como os filhos na luz. Mesmo quando vier o pensamento: eu vou parar com isso não vale a pena. A mensagem de Deus para você é: continue firme. A mensagem de Deus é: continue fazendo aquilo que eu desejo. O que cabe a você é ser fiel. O que cabe a você é ouvir os meus mandamentos. A sua condição espiritual, as suas atitudes, as suas decisões, a sua vida deve condizer com a sua posição. Você é luz, portanto, continue andando como filho da luz. Essa é a mensagem que Paulo aqui no versículo 8 para esses irmãos, essa ordem. Continua. E aí no versículo 9 do nosso texto, ele vai falar o fruto. O fruto de você perseverar. O fruto de você preservar. Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Esse versículo descreve o fruto produzido por aqueles que andam na luz. O fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Unindo esses três termos, nós temos uma vida cheia de Cristo. Unindo esses três termos, esses três aspectos, nós temos uma vida na plenitude de Cristo. E esses três termos aqui que ele coloca, bondade, a justiça e a verdade, são utilizados como evidências da salvação, como um fruto da salvação.
Olha, é como se Paulo estivesse dizendo, o fruto é bondade, justiça e verdade. Se esses três aspectos não há em sua vida, se não existe nenhum desses três aspectos em sua vida, é sinal que não há vida com Deus. Por quê? Porque bondade, nesse contexto, aqui é um termo utilizado que vai incluir toda a excelência moral. Justiça é o modo como vivemos com integridade nas relações com Deus e com os homens. E verdade tem a ver com honestidade, com confiabilidade, credibilidade e integridade. Juntando esses três termos, nós vemos, portanto, que a bondade se refere principalmente ao nosso relacionamento com os outros, com o próximo. A justiça, principalmente, a nossa relação com Deus. E verdade, principalmente, a nossa integridade pessoal, nosso relacionamento pessoal. Nessas três áreas e nessas três maneiras, o fruto é evidenciado. O fruto do Espírito é demonstrado nesses três aspectos, nessas três relações. O meu relacionamento com as pessoas, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento comigo mesmo. Perante os homens, eu sou alguém bondoso. Perante Deus, eu sou alguém justo. E comigo mesmo, eu sou uma pessoa verdadeira. Estes são os testes da fé verdadeira, de uma relação salvadora com o nosso Senhor Jesus Cristo, próximo, com Deus e comigo mesmo. E eu quero que você olhe para esses três aspectos e olhe para a sua vida. É importante nós analisarmos as nossas vidas, você analisar a sua vida e ver se há esse fruto. Se no seu relacionamento com as pessoas, se esse relacionamento é marcado por bondade. Se o seu relacionamento com Deus é marcado por justiça. E se o seu relacionamento consigo mesmo, ele é marcado por verdade. Se você é uma pessoa sincera, uma pessoa confiável, uma pessoa que tem integridade. Geralmente você vai se preocupar muito com a bondade, em parecer bom à vista dos outros. Essa é a nossa tendência natural. Não, eu não vou fazer isso porque o que é que as pessoas vão falar de mim? Eu não posso fazer isso porque fulano vai ver e ele vai achar isso e isso de mim. E geralmente se esquece completamente dos outros dois aspectos. Nós nos esquecemos da justiça e nós nos esquecemos da verdade. E meu irmão, se você olha somente para um desses três aspectos, se você guiar a sua vida olhando somente para um fruto desses, você está se auto-enganando. Viver a vida dessa forma é um auto-engano. É ser como o irmão do filho pródigo. Todos aqui conhecem a parábola do filho pródigo. E você olhar a sua vida somente em um desses aspectos, você é o irmão do filho pródigo. Você está perdido dentro da casa do pai. Essa era a situação do irmão do filho pródigo. Ele estava afastado, ele estava perdido, vivendo dentro da casa. E essa é a situação de todo aquele que só persevera em um desses frutos. Só se preocupa com o que é que as pessoas vão achar dele. Só se preocupa com o que é que Deus vai achar dele. Só se preocupa eu comigo mesmo. A vida cristã envolve esses três aspectos. E amados, não se engane. Coloquei, cada pessoa produz fruto de algum tipo. Você produz algum fruto. Aqueles que são das trevas dão maus frutos. E aqueles que são da luz dão bons frutos. Portanto, olhe quais frutos estão sendo dados em suas vidas. O que você tem frutificado? Quais as características que são realidades em suas vidas? E aí Paulo, para nos ajudar, como ele é um pastor, como ele gosta de ser algo prático, no versículo 10 ele vai dizer o como. Ele vai dizer a ordem, ele vai dizer, olha, analise sua vida, veja se você tem um fruto. Mas, no versículo 10, ele vai nos dar a dica, aprovando o que é agradável ao Senhor. Os que andam de forma íntegra
produzem o fruto do Espírito, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Eles põem à prova cada pensamento, cada palavra, cada ação. Eles colocam à prova, no versículo 10 diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aqui é o termo de testar. Você vai analisar se aquilo que está sendo feito, se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo pensado, se aquilo que está sendo decidido, vai ser agradável ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo, olha, antes de qualquer decisão, antes de qualquer reação, antes de qualquer atitude, sempre pense, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria diante dessa situação? E a partir dessa prova, a partir desse teste, você possa decidir, você possa definir aquilo que é agradável a Deus. Uma pessoa fez algo comigo e eu não gostei. Eu quero falar algumas coisas para essa pessoa. Aí você para e pensa, o que Cristo faria nessa situação? Talvez você esteja pensando em mudar de emprego, ou esteja passando por uma situação problemática no seu casamento, com seus filhos. E talvez venham pessoas e mais pessoas lhe dando dicas e mais dicas, lhe dando soluções práticas. Mas para você andar na luz, que Paulo está dizendo é, pare e pense. O que Jesus faria nessa situação? E quando você responder essa pergunta, você então, essa é a atitude, essa é a decisão que deve ser tomada. Esse é o objetivo de Paulo. Paulo quer que os leitores conduzam a vida de modo diferenciado. E para isso é necessário que eles coloquem todas as ações no teste da aceitabilidade ao Senhor. Portanto, como é que o crente cresce em bondade, justiça e verdade? Resposta: eles crescem através dessa verificação. Eles crescem a partir de quando eles vão provando, que eles vão testando todas essas ações. Onde eles vão dizendo, olha, no meu relacionamento com as pessoas, qual é a postura? O que é que Cristo faria nessa situação? No seu relacionamento com Deus, você perguntar, o que é que Cristo faria nessa situação? E aí eu vi um vídeo uma vez que eu achei muito interessante, que traduz muito bem a nossa relação com Deus, principalmente. Então, o vídeo dizia que, imagine um casamento, e aí a sua esposa diz, meu amor, vai varrer a casa. E aí você dissesse, isso é causa de divórcio? Aí a esposa, não, de forma nenhuma. Então não vou fazer não. E aí quando um pouco tempo depois, amor, leva o lixo para fora. E aí o marido, isso vai causar divórcio? Não, amor, de forma nenhuma. Pois então não vou jogar o lixo fora. E esse marido ficasse sempre dessa forma, só fizesse aquilo que não levasse ao divórcio. Como seria esse casamento? Resposta: uma tragédia. Se ele só fizesse aquilo que não levasse ao divórcio. Mas muitas das vezes esse é o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos tomar uma decisão. Isso aqui eu posso perder minha salvação? Isso aqui eu posso, o que eu vou fazer aqui, eu tenho a opção de não fazer? Eu tenho a escolha de não fazer isso? E muitas das vezes nós guiamos nossa vida espiritual naquilo que eu posso fazer e não naquilo que de fato eu devo fazer. Muitas das vezes nós deixamos a leitura devocional, momento de oração, para a última coisa que nós fazemos no dia. Um dia foi muito corrido, mas não deu. As coisas estão corridas. Eu preciso fazer outras coisas. E muitas das vezes nós nem sequer fazemos nosso devocional. Mas pense, será que esse é o relacionamento correto entre você e Deus? Será que Deus se agrada? Será que Deus fica contente em você levar a sua vida desse jeito? Então é um momento, Paulo quer levar esses irmãos a que eles possam refletir nisso. Eles possam refletir nessas áreas, refletir em sua vida, em suas condutas.
como o cristão deve agir, não é de qualquer forma. Eles têm um jeito certo de agir em todas essas áreas. Eu coloquei aí no slide, por que não transportam armas, granadas de mão, explosivos ou outras coisas, né? Outros itens ilegais? A maioria das pessoas não tem medo de passar sua bagagem na máquina de raio-x no aeroporto. Você não vê ninguém receoso de passar a máquina. Você passa. Quem tem oportunidade de ver sabe. Só chega e coloca. Por quê? Não tenho nada na minha mala de ilegal, eu só passo. Mas da mesma forma, como cristãos, você não deve ter medo de ser examinado sob a luz da palavra de Deus, ou sob o olhar crítico de um mundo que está constantemente à procura de inconsistências entre a sua fé e o seu estilo de vida. Você não deveria ter medo de ser analisado pelo mundo que está aí afora. Você não deve ter medo de ser analisado pela palavra de Deus. Essa deve ser a sua atitude. Você deve buscar sempre moldar, guiar a sua vida pela palavra de Deus. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você reflita sobre isso. Que você medite nesse tempo por um minuto apenas. Se essas áreas estão sob a luz de Deus. Suas conversas estão sob a luz de Deus. O seu jeito de falar. O seu padrão de vida. As suas roupas estão sob a luz. Os seus livros, os seus negócios, suas amizades, suas diversões, todas essas coisas estão sob a luz de Deus. Essa deve ser a vida do cristão. O cristão não deve ter medo de ser analisado em nenhuma dessas áreas sobre a palavra de Deus. Eu sei, amados, que ao se deparar com esses versículos, você é confrontado de que ainda há áreas em sua vida que precisam ser mudadas. Ao se deparar com esses versículos, você pode entender que a sua conduta deve ser mudada, que as suas prioridades devem ser mudadas, que as suas finanças devem ser mudadas, a sua família, algum vício, algum pecado. Mas, meu irmão, o principal propósito de Deus aqui é te lembrar a importância de você se manter firme em áreas que você já mudou. Talvez você já tenha mudado, agora você seja uma pessoa com fidelidade em casamento, alguém que luta contra o pecado, alguém com dedicação, sensível aos seus próprios pecados, alguém que tem uma devoção espiritual intensa. E o propósito principal aqui nesse versículo, o propósito é, olha, perseverem, mantenha-se firme nessas áreas que você já mudou. Não pense que é o suficiente, queira mais, se dedique mais, busque mais. Todas essas coisas que você já entregou a Ele, busque mais. Nesses versículos, Deus quer te mostrar, meu irmão, que a sua caminhada cristã não é um completo desastre. Não há somente desagrados a Deus. Há aspectos na vida cristã que devem ser preservados. Há aspectos em sua vida que são exaltados e que você tem que perseverar, que você tem que manter. Sua vida não é um completo desastre. Há áreas em sua vida que você louva a Deus com ela, que você glorifica a Deus com ela. Embora haja coisas que precisam ser feitas, existem ações de Deus que já são feitas. E a mensagem de Deus para você, assim como foi a mensagem de Deus para esses irmãos, é: irmãos, perseverem-se, mantenham-se firmes naquilo que vocês já fizeram, naquilo que Deus já fez através de vocês. Mantenham essa conduta, porque existem dois erros comuns: tudo que eu faço desagrada a Deus, ou o outro pensamento: tudo que eu faço agrada a Deus. Esses são os dois erros muito comuns, né? Ou eu sou muito bom, ou eu sou completamente ruim. E é muito fácil a gente ver isso. Os louvores, é muito fácil a gente ver isso nas reflexões, nas pregações, dizendo: olha, você que é crente, você é desprezível, né? Nos louvores, não, eu sou desprezível, miserável. Não, isso é errado. Nós somos salvos.
Nós somos cristãos, embora nós tenhamos muitas áreas para melhorar, sim. Nós temos pecados a abandonar, sim. Nós temos muitas coisas ainda a fazer para ser mais agradáveis a Deus, sim. Mas Cristo habita em nós, nós temos um valor, nós fazemos alguma coisa. Nós já glorificamos a Deus em algumas áreas. E por isso é que nessas áreas, aonde nós já glorificamos a Deus, nós precisamos agora perseverar nelas. Nós devemos nos manter firmes nessas áreas. Paulo apresentou essa mensagem de Paulo para esses irmãos nesses 3 versículos. Essa é a mensagem de Deus. Você precisa preservar, você precisa perseverar. Não deixe que essas áreas onde você glorifica a Deus venha cair. Mantenha-se firme. E ao passar essa mensagem, nos versículos 8 a 10, a mensagem de que você tem que perseverar em fazer o que é para ser feito. Agora ele vai dar o segundo aspecto da integridade, da vida com integridade, que é você deixar de fazer o que não deve ser feito. Que ele vai falar isso nos versículos 11 até o versículo 13. E Paulo agora nesses versículos, ele vai tratar especificamente do que deve ser deixado para trás. Ele disse nos 3 versículos anteriores, de que aquilo que você já faz, que agrada a Deus, que você persevere, que você mantenha-se firme, que você não dê para trás. E agora, o outro aspecto em andar em integridade é você abandonar. E aí no versículo 11 ele vai dizer a atitude a ser abandonada. E não comuniqueis com as obras infrutuosas, das trevas. Esta expressão se refere às pessoas más ou às ações más. E aí a resposta é ambas as coisas. Tanto as pessoas más, como as ações que são más também. Porque no versículo 8, Paulo identificou, lembre-se, as pessoas com as ações. Eles eram trevas. E agora ele quer dizer também que os cristãos não devem ser participantes de nada que seja mal. Pessoas ou ações. E aí o que deve ser deixado, aí que ele diz no versículo 11, o que deve ser deixado é o hábito de nos aliar, de concordar, apoiar ou ajudar aos que praticam a iniquidade. Você deve se abster de dar consentimento, ou conselho, ou aprovação, ou ajuda para aqueles que praticam iniquidade. Pois todas essas maneiras são tipos de comunicação, são tipos de cooperação. E aí você pode pensar que essa interpretação é muito severa. Mas pastor, é muito severo isso. Mas meu irmão, era isso que Paulo estaria passando aqui para os cristãos em Éfeso. Não se comuniquem com as obras da treva. Não sejam participantes. Não cooperem. Não incentivem. Não apoiem. Não ajudem. Não aconselhem. Não tenha nenhum relacionamento com a obra das trevas. E note que a característica das obras é infrutuosa. Paulo não vai fixar um tipo de fruto em oposição ao outro. Ele não vai falar o fruto do Espírito e o fruto das trevas, o fruto da luz e o fruto das trevas, não. Mas em questão de ter fruto ou não ter fruto diante de Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha, se você cooperar com essas obras de iniquidade, cooperar com essas obras não produz nenhum bem eterno, não produz frutos. Portanto, não é para crente. Cooperar com essas obras não é para... se juntar com essas pessoas não é para crente. O cristão não deve ser cúmplice nessas obras infrutíferas. O crente não deve tolerar as obras infrutíferas. Amados, era difícil para os efésios.
Assim como é difícil hoje, quando alguém perto de nós fala acerca de traição, de divórcio, de engano, de mentira, ou qualquer outra coisa pecaminosa. Não é? A gente vive a vida comum, a gente sabe. As pessoas conversando na fila, falando que traiu a mulher, falando que igreja, todo pastor é ladrão, que todo crente é enganador. E aí, você simplesmente ignora. A pessoa está combinando, rapaz, eu vou sair com a fulana de tal hoje, você é casado, vou sair com a fulana hoje, você não é comigo, vou ficar no minho. Mas a mensagem é que o seu dever como cristão é tomar postura, não apenas se isentar daquilo que está sendo premeditado, ou daquilo que foi feito. A mensagem é que se você ignorar o mal, você está incentivando ele. Se você manter o silêncio, você está ajudando. Você está promovendo o mal. E a mensagem do versículo 11, a ordem do versículo 11 é: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas. É difícil, eu sei que é. Eu já participei de muitas situações dessas. Rapaz, casar é muito ruim, casar é difícil demais. E eu digo, rapaz, casar foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Um senhor de 40, 50, 60 anos dizendo que casamento não presta, e eu, um jovem de 32 anos, dizendo que casamento é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O que é que as pessoas vão pensar? Você é um doido. Mas é o meu papel como crente, defender uma instituição divina, tomar a postura, não cooperar com aquilo que está sendo premeditado, e se isentar, não tomar a postura, é justamente aprovar, é justamente concordar. Portanto, a nossa postura é justamente ir contra, e não se associar. E você pode fazer isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, por meio de uma vida de santidade. E em segundo lugar, por meio de palavras. Você pode reprovar de forma direta, veemente, mas com amor. A atitude esperada aqui, você não vai cooperar, é justamente o oposto à cooperação. Você vai condenar, você vai reprovar esses caminhos que estão sendo trilhados, sempre com amor, bondade, que é a característica que marca o relacionamento entre as pessoas. E aí no versículo 12 ele vai mostrar o motivo. Ele deu a ordem: não se comunique, não coopere. E aí no versículo 12 ele diz o motivo de abandonar. O versículo 12 expressa por que as obras das trevas devem ser condenadas. A primeira razão é sua pecaminosidade excessiva, porque o que eles fazem, até dizê-lo, é torpe. E a segunda razão é o fato da ocultação, porque eles fazem em oculto. Então, o motivo aqui que Paulo vai dar no versículo 12 é que justamente é uma coisa, os pecados que essas pessoas cometem é tão torpe que comentar, citar, certo? É vergonhoso. Uma coisa torpe aqui é justamente isso, uma coisa obscena, uma coisa vergonhosa, algo que prejudica moralmente ou espiritualmente alguma reputação, por exemplo. Então, uma coisa torpe é justamente isso, que vem para denegrir, que vem para causar vergonha, que vem para deturpar. E essas coisas, ele diz, são tão vis que devem ser discutidas com o menor detalhe possível, porque mesmo a descrevê-las é moralmente e espiritualmente perigoso. Então, essas coisas que eles fazem, esses pecados que eles cometem, esses caminhos tortuosos que eles trilham, você deve condenar apenas na medida do necessário, nem se envolver demais, porque aquilo que eles fazem é torpe. Você deve condenar. Justamente essa era o desejo de Paulo. Paulo deseja que não houvesse nenhuma atitude
que esses irmãos estivessem envolvidos. Paulo deseja que esses irmãos não estivessem apoiando ou participando de algo que trouxesse vergonha a um deles, se toda a igreja soubesse. Paulo não queria nenhum tipo de envolvimento desses irmãos com atitudes desse tipo. E amados, isso vale dessa mesma maneira para cada um de nós. Isso vale dessa mesma maneira para mim e para você. Há algo que traria vergonha a você se eu ou alguns irmãos dessa igreja ficar sabendo? Mas tem uma coisa que eu não digo para ninguém, porque se o pastor souber, rapaz, onde é que eu vou enfiar na cara? Mas se os irmãos da igreja souberem de um negócio desse, rapaz, minha reputação vai ficar lá embaixo. Talvez possa ser o melhor amigo que seja homossexual, por exemplo. Talvez que você seja mentiroso, você esteja ali de alguma forma furtando, tomando, pegando alguma coisa que não é sua. Talvez um amigo descrente veio se lamuriar para você, dizendo que vai largar a mulher, e você larga mesmo, rapaz. O negócio bom é aproveitar a vida. Talvez ele tenha sido seu conselho. Talvez você tenha ofendido alguém e nunca tenha pedido perdão. Ou qualquer ato pecaminoso que haja envolvimento de sua parte. E se alguém aqui ficasse sabendo disso, você pensaria: aonde eu vou enfiar minha cara? Se existe isso em sua vida, a mensagem de Deus é: abandone isso. Isso não é para você. Você não deve estar envolvido em nenhum aspecto com atos torpes, pecaminosos. Se alguém vem dizer que vai deixar a mulher para você, mesmo sendo descrente, dê conselhos sábios, bíblicos. O seu melhor amigo é alguém que você dá confiança. Como é que você vai dar confiança para alguém que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Como é que você vai confiar uma amizade a alguém que não tem os mesmos princípios que você? A mensagem de Deus, olha, meus irmãos, não tem esse tipo de envolvimento. A ordem aqui é justamente para abandonar essa comunicação com as obras infrutuosas. Isso não vale a pena. Isso não compensa. Abandone. E aí, como anteriormente ele fez, ele agora no versículo 13, ele vai dar justamente, nos deu como abandonar essas atitudes. Versículo 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A maneira aqui é reprovando e manifestando. Todas essas coisas que estão nas trevas se tornam manifestas pela luz. Por isso, a sua vida santa revela e reprova a pecaminosidade do viver que não é regenerado. Quer um exemplo? Quando Jesus, por exemplo, no seu ministério terreno, ele reprovou a hipocrisia dos fariseus. Quando Jesus não tinha feito isso, como era a relação dos discípulos com os fariseus? Eles observavam isso? Não, os fariseus eram bem estimados pelos discípulos. Mas quando a luz de Cristo chegou naquele momento, quando a luz de Cristo reprovou, manifestou e reprovou a hipocrisia dos fariseus, naquele momento, a hipocrisia deles se tornou notável. Quando Jesus manifestou a luz da sua vida, foi ali onde apareceram as coisas abomináveis, porque a luz manifesta e reprova essas coisas. E a última parte do versículo 13 diz que tudo que se manifesta é luz. Isso quer dizer que quando os cristãos exercem o seu ministério como luz, os eleitos são atraídos para a luz, e os perdidos correrão dessa luz.
E essa regra não tem exceção. Se você manifestar a luz de Cristo, os eleitos correrão para essa luz, mas os perdidos correrão dessa luz, fugirão dessa luz, porque ele vai dizer, tudo o que se manifesta, porque a luz tudo manifesta. A luz vai manifestar aqueles que são eleitos, e a mesma luz vai manifestar aqueles que são perdidos. Portanto, meus irmãos, às vezes essa exposição, você vai precisar manifestar e reprovar essas obras de maneira direta, e às vezes de maneira indireta, mas deve sempre ser feita, sempre ser manifestada. A sua vida deve revelar toda a pecaminosidade que está em oculto na vida da pessoa. Se um homem não trata bem a esposa, a sua vida deve mostrar que ele está errado. Se você não se submete ao seu marido, se uma amiga sua não se submete ao seu marido, quando ela olhar para a sua vida, ela deve se sentir constrangida por isso. Porque a sua vida é luz, e ela deve manifestar essas luzes. Quando você viver em obediência a Deus, esse fato por si só será um testemunho contra o errado. Quando aqueles que te rodeiam te ver ajudando, ao invés de explorá-los, quando eles te ouvirem falando com pureza, em vez de falar palavrões, e te observar falar a verdade, em vez de enganar, seu exemplo em si será uma repreensão do egoísmo, da palavra torpe e da falsidade. Eu já tive essa experiência, eu creio que os irmãos já tiveram também essa experiência, que quando você se recusa a participar de uma prática errada, a pessoa já fica ansiosa, a pessoa já fica, como assim? Tu não vai também? Eu já participei disso algumas vezes. Vocês estavam combinando para fazer errado, eu não me envolvo com isso. Isso é errado. As pessoas, no primeiro momento, de só exceção, mas depois elas ficam pensando, por que ele fez isso? O que há? Então, simplesmente você não participar dessas coisas, não participar de coisas desonestas, isso mesmo já vai ser uma forte repreensão. É como eu coloquei no slide, a desonestidade é terrivelmente desconfortável na presença de honestidade. Muitas vezes a repreensão aberta será necessária. Falta de falar contra e se opor ao pecado é um fracasso em obedecer a Deus, é um fracasso para obedecer a Deus. Então, você ser honesto no ambiente de desonestidade já é uma forte repreensão. Já é você expor a pecaminosidade. E se você não fizer isso, se você negligenciar isso, se você se omitir contra isso, você está fracassando em obedecer a Deus. Os crentes devem expô-los de forma legítima e bíblica, amorosa. O amor que não expõe, o amor que não se opõe ao pecado, não é amor bíblico. Se você ama, você repreende. Se você ama, você corrige. Se você ama, você expõe. E um dos nossos maiores problemas, eu coloquei, nosso maior problema é não cumprir Mateus 18, do 15 a 18. É um dos nossos maiores problemas. É como eu disse na EBD, se a gente cumprisse Mateus 18, nós acabávamos com 90% dos problemas da igreja. Porque a gente não ama, de fato, a ponto de exortar, a ponto de confrontar, a ponto de repreender o pecado. E quando você não confronta, não exorta, não repreende, isso só mostra que você não leva o pecado tão a sério assim. E o pecado não é tão ruim assim, como a Bíblia diz que é. Você não acha o pecado algo tão errado desse tipo. E amados, agora, nesses versículos, Paulo mostrou que a caminhada cristã não é uma caminhada perfeita. Não há somente agrados a Deus. Existem os desagrados que devem ser abandonados.
Eu não sou completamente bom. Você não é completamente bom. Existem algumas coisas que devem ser retiradas de sua vida. Existem algumas coisas que devem ser abandonadas em sua vida. A integridade do cristão implica em abandonar algumas atitudes que, embora sejam agradáveis, entre aspas, que embora não sejam boas, entre aspas, mas elas não fazem parte da nova vida. De novo, interessante aqui a gente observar que o tempo imperativo, o tempo presente desse imperativo, os dois imperativos no versículo 11, não comuniqueis e condenai, são duas ordens, as duas ordens do tempo presente, indica uma coisa que estava acontecendo nessa igreja e que Paulo está repreendendo. Esses irmãos estavam sendo cúmplices de pecados e estavam condenando as obras infrutíferas. Eles estavam sendo cúmplices das obras infrutíferas e condenando. Isso era um grande problema para o cristão de sua época, para qualquer cristão da época dele. Era assim, eu tentei resumir assim, ó. Havia alguns pecados que os cristãos se posicionavam contra, que eles condenavam. Por exemplo, a idolatria. Quando alguém falava de idolatria, eles diziam, opa, idolatria é pecado, não me envolva. Eles condenavam. Tá certo? Tá certo, é bíblico. Mas outros pecados eles toleravam. Os pecados morais, por exemplo, eles não precisa ser tão duro assim não. Não precisa ser tão rígido assim não. E olha que interessante, parece que eu estou falando sobre o cristianismo moderno. Parece que eu estou falando sobre o cristianismo de hoje, né? Algumas pessoas, por exemplo, falar sobre homossexualismo é pecado grave, pecado de morte. Você ser crente de esquerda, pecado de morte. Nós classificamos vários pecados que nós dizemos, não tem como ser cristão e ser desse jeito. Mas, todavia, no entanto, existem alguns pecados que há tolerância. A gente não se posiciona contra. Por exemplo, divórcio. Divórcio não. Precisa não. Divórcio, a pessoa que a gente conhece, não se meter nesse negócio não. Alguém que está deturpando o evangelho. Não, pastor, não se envolver não. Precisa não, deixa pra lá. Mentiras, ingratidão na sua vida. E você não se posiciona da mesma forma. Infidelidade a Deus. Vários outros pecados em que sua atitude é diferente. A mensagem de Deus é que você não deve ser seletivo com as obras infrutuosas. A mensagem de Deus é que não pode haver parcialidade de sua parte. Você não pode tolerar alguns pecados e condenar outros pecados. Você não pode ser como os cristãos de Éfeso, que estavam sendo seletivos naquilo que eles estavam condenando. Eles estavam cooperando com uns e condenando outros. Mas a mensagem de Deus é: não existe seletividade. Se é uma obra infrutuosa, você condena, você não participa. A sua vida não deve ser caracterizada por tolerância ao pecado. Você deve ser amoroso e compassivo com os pecadores, com os perdidos, com os nossos irmãos. Sim, mas você não deve ser compassivo, nem amoroso com o pecado. Você não deve tolerar o pecado. Você não precisa ser gentil, amoroso com um pecador obstinado, com alguém que deturpa o evangelho, com falsos cristãos. Essas coisas nós condenamos. Aqueles que desonram o evangelho merecem nós reprová-los. É essa a nossa atitude. E não sermos parciais, sermos seletivos. Algumas coisas eu vou me omitir.
eu vou ajudar de alguma forma, mas outras eu condeno. Essa não é a vida. Existem aspectos da nossa vida cristã que nós devemos abandonar. E esse aspecto é um deles. A seleção com pecado. Nós não podemos testemunhar ao mundo se não sair para o mundo. Mas nós não podemos condenar a maldade se nós estivermos junto com a maldade, meus irmãos. Você não pode ser companheiro do pecado e depois pregar contra o pecado. Você não pode aprovar o pecado e depois participar do pecado e depois dizer que o pecado leva para o inferno. Você não é amoroso com o pecador e depois prega o evangelho do amor para o pecador. Você não deve comprometer os padrões de Deus. Aquilo que Deus estabelece, nós nos comprometemos com Ele, em cumprir esses padrões. E se você não cumprir, você está enfraquecendo o seu próprio testemunho. E com isso em mente agora, Paulo encerra, Paulo faz a sua conclusão aqui, no versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A vida do crente deve sempre pregar um sermão, deve sempre desmascarar as trevas que o cercam, deve sempre estender o convite aos descrentes: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo aqui está oferecendo um convite para aqueles que estão sonolentos espiritualmente. Essas palavras aqui a gente pode dizer que são uma espécie de resumo do Evangelho. Ele diz: levanta do miolo, levanta, ó tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta do miolo. Descreve o pecador que está dormindo na escuridão do pecado e sem saber de sua condição perdida e sem saber do seu destino trágico. E como um morto espiritual, ele vai continuar dormindo a menos que alguém lhe acorde, a menos que alguém lhe desperte de sua situação, a menos que alguém diga: você está dormindo, você está morto. Alguém que possa iluminar a sua situação. E esse papel é nosso, é meu e é seu. Esse papel de dizer para esses irmãos, para essas pessoas, que uma das mentiras mais destrutivas de Satanás é dizer que uma pessoa à parte de Deus é uma pessoa livre. As pessoas que não têm Cristo no coração, que não entregaram sua vida a Cristo, vai dizer: não, eu não vou entregar minha vida a Cristo, porque senão vão me prender, eu vou ficar preso ao Evangelho. E elas se esquecem que a vida de uma pessoa sem Cristo é de fato uma verdadeira escravidão. Ele é preso por seus pecados, ele é preso por suas maldades. E Jesus disse: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que quando essas pessoas estão mortas espiritualmente, quando o Evangelho é pregado para essas pessoas, elas rejeitam. Porque elas estão dizendo: eu estou contente com a escuridão, eu escolho as trevas ao invés da luz. Jesus, é por isso que Jesus vai dizer em João 3,19: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O mundo vai de mal a pior e pode ser testemunhado por qualquer pessoa sensata, seja pessoa crente ou descrente. E quando o Evangelho de Jesus é apresentado, os homens o rejeitam, porque a realidade do mundo revela a realidade do seu próprio pecado e a realidade da sua própria maldade. Então Paulo faz dá essa mensagem dizendo: olha, as pessoas que estão dormindo,
precisam ser alertadas. A sua sonolência deve ser manifestada. A sua sonolência deve ser reprovada. E isso é uma atitude que deve ser feita por você que é crente. Você que entregou sua vida a Jesus. Você deve alertar a essas pessoas o caminho que elas estão trilhando. E eu quero fazer alguns desafios para encerrar. Primeiro eu quero fazer um desafio para você que ainda não aceitou a Cristo, não entregou sua vida a Cristo. Eu quero perguntar, por qual motivo você não fez ainda a sua decisão por Cristo? Por qual motivo você não faz a sua decisão por Cristo hoje mesmo? Geralmente as respostas são: eu não estou preparado ainda. Eu não estou pronto. É porque você pensa que você precisa fazer alguma coisa. Ou talvez você diga: não, pastor, porque eu não consigo largar ainda uma coisa. Existe algo e ainda não consigo largar. Ou então você diga: pastor, eu tenho uma vida toda pela frente. Ou então você diga: hoje não. Agora não é o tempo. E você vai dar mais e mais desculpas, mais e mais respostas. Mas todas elas, em todas elas, você está rejeitando a luz de Cristo. Você está dizendo: eu não quero a luz de Cristo. Eu quero ficar na minha sonolência espiritual. Eu acho melhor ficar afastado de Cristo. Agora não. Eu não vou para Cristo agora. Eu quero fazer um desafio também para você que já entregou sua vida a Cristo. Eu quero que você reflita em algum aspecto, algo na sua vida, alguma atitude que deve ser melhorada. Algo que você já faz, algo que você serve ao Senhor nisso, algo que você agrada ao Senhor nisso, e que você deve melhorar. Eu quero que você pense nisso, nesse seu serviço, nisso que você serve a Deus. Eu sirvo ao Senhor através disso, é nisso que eu agrado a Deus. E você pense: como eu posso melhorar? Como eu posso servir melhor? Como eu posso dedicar mais nessa área para o Senhor? Para que você possa preservar nisso que você já agrada a Deus. E também o outro desafio, que é justamente os versículos 11 ao 13. Pense em uma atitude que deve ser abandonada em sua vida. Em um pecado que lhe assola e que você precisa abandonar. Naquele pecado que está realmente inerente a você, e você diz: pastor, isso eu não tenho força. Isso eu não consigo. Eu até quero, mas eu não consigo. E eu quero que você pense nesse pecado, nessa área, que você pense: como eu posso rejeitar isso? O que eu faço para abandonar isso? Eu creio que dessa forma nós seremos tocados pela palavra de Deus. Quando nós melhorarmos aquilo que nós já fazemos de bom para Deus, melhorarmos aquilo que nós fazemos e que agrada ao Senhor, e quando nós rejeitarmos aquilo que precisa ser rejeitado, porque essa é a vida de um imitador de Cristo na eternidade. Isso é imitar Cristo na eternidade. É você entender que você precisa melhorar algumas coisas, aquilo que já é bom, e você precisa rejeitar outras, para que você possa crescer na fé. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pela tua palavra que nos acalenta, nos consola,